Bom dia, tudo bem com você? Estamos iniciando mais uma live hoje. Vou chamar a Viviane para participar aqui comigo, que é a minha sócia, né? Somos as fundadoras do MOVE. E o tema da live de hoje é Laços que Curam. Então vem com a gente que está muito especial. Vamos só aguardar um pouquinho para que a Viviane entre. Vamos aguardar aqui. Legal. Note. Olá, Caroline, seja bem-vinda, Viviane. Iniciar aqui. A Viviane chegou, deixa eu convidar ela para fazer. Conto com um pouquinho da sua paciência, Carolina. O tema da live de hoje é Laços que Curam. Bom dia, Vi. Oi, bom dia, Má. Oi, Carol, minha linda. Te amo demais, viu? Tudo bem, Flor? Tudo bem, e você? Tô bem também. Eu não sei se teu vídeo aqui para mim deu uma travadinha. Deu porque eu tive que sair e voltar para me olhar, para Ah, ver a tá. belezura que eu sou. Tá ruim o áudio? Carol, tá ruim o áudio? Escreve aí pra gente, Aqui para mim o áudio está chegando bem, Vi. tá? Então, Mas lembra, acho que é legal não sei se colocar o o fone, fone, né? sim. Quero fazer mil coisas ao mesmo tempo, Marcela. É, vou indicar um projeto bom para você, Viviane. Ó, maravilhoso para a gente resolver isso. É. Eu acho que é interessante a gente se apresentar, porque a live vai ficar gravada e depois quem assistir sabe quem a Tá, gente é, né? Quer sim. começar, Vi? Bom dia a todos. Meu nome é Viviane. Sou formada em psicologia, junto com a Marcela. Nos conhecemos na faculdade e de lá para cá a gente não se largou mais. Sou especializada em orientação profissional, gestão de pessoas, ferramentas para. Eu acho que está ruim o áudio, pelo menos eu estou escutando minha voz. Dá para ouvir Não, o direito? áudio tá bom. O que tá dando umas travadinhas é na tua imagem. Ah, estranho. Sou especializada em ferramentas de coaching também, e várias especializações na área. Meu foco maior é, é o estudo da pessoa com o trabalho. Temos, Bom, eu sou a juntos, Marcela. temos juntos o MOVE desde 2018, e aí a Marcela se apresenta. Sim, desculpa, Vi, eu achei que você tivesse terminado.
Bom, É eu que eu sou a tô Marcela. escutando, eu tô escutando minha voz, entendeu? Então, Tá tira o estranho. fone para ver se fica melhor. Ver. Agora eu não escuto. Eu acho que tá melhor a tua voz sem o fone do que com o fone, estava mais abafada. Ah, tá. Bom, então deixa eu me apresentar. Eu sou a Marcela Melli, sou psicóloga, me formei junto com a Viviane. Temos uma pequena longa estrada aí de mais de 20 anos entre amizade, profissão e projetos juntas. Sim. Eu fui para a área clínica, que sempre foi minha grande paixão, mas já fiz diversas coisas dentro da psicologia. E além de ser psicóloga, sou terapeuta corporal e agora também sou master coaching. E a nossa visão dentro do MOVE, né, a experiência da Viviane no RH, com gestão de pessoas, e a minha com a parte clínica, somou para que a gente pudesse pensar num projeto bem legal para oferecer para as mulheres. E as lives que a gente tem feito, a gente fez uma semana passada, que está salva no IGTV, que era sobre o múltiplo papel da mulher na sociedade. Então, tá lá. Sim. E a de hoje, que são os laços que curam, que a gente juntou todo o nosso know-how aí, profissional e pessoal, para desenvolver as lives e esse trabalho. E hoje vai ser um pouco diferente do que nós fizemos na semana passada. Nós trouxemos um texto, né, contando a história de uma mulher, que assim, mulher porreta essa, para não falar um Muito. palavrão, né? É. E Eu acho que ela que representa todas as mulheres, né? tem, Na sua, na sua garra, na sua força de transformação. sim. E além de nos representar, faz a gente refletir no quanto nós mulheres somos fortes e às vezes não nos damos conta dessa força interna que a gente tem. Vi, você Uhum. quer ler o texto? Quer que eu comece lendo? Lema, porque tá. Espera, não, deixa eu Eu ver tô se com eu o meu consigo aberto aqui pegar no aqui. Note. Eu vou lendo, então depois Acho você que é melhor. lê também, e aí a gente vai lendo aos poucos e vai comentando também. Tá Então, bom. aqui. Esse texto que eu vou ler é uma adaptação de um trecho de um livro. Então, eu vou ler da forma que a gente adaptou aqui. Então, nos encontramos em Phnom Penh. Os olhos de Fale Nuon parecem ver através de você e dar boas-vindas. Ela pode ser agressiva, defendendo um ponto de vista, mas é tímida, sorridente e olha para baixo quando não está falando. Sua história começa no início dos anos 70. Fale trabalhava como secretária, datilógrafa e estenógrafa. Em 1975, quando Phnom Penh ficou sob o domínio de Pol Pot e de Khmer Vermelho, Fale foi tirada da sua casa com sua família. Seu marido foi levado para um lugar desconhecido e ela não sabia se ele estava vivo. Ela foi colocada para trabalhar no campo com sua filha de 12 anos, o filho de 3 e o bebê recém-nascido. As condições eram terríveis. Ela e os outros trabalhadores jamais falavam e sorriam, porque sabiam que a qualquer momento seriam levados para a morte. Gente, isso é muito forte, né? Só da gente pensar. Após alguns meses, foi despachada para outro lugar. E durante a transferência, um grupo de soldados amarrou-a numa árvore e a obrigaram a assistir sua filha ser violentada e assassinada. Depois, Fale foi levada para um campo fora da cidade. Amarraram suas mãos nas costas e ataram suas pernas, e forçaram-na a se ajoelhar e a amarraram a uma vara de bambu, ficando inclinada para frente num campo lamacento. Suas pernas tinham que ficar tensas ou ela perderia o equilíbrio. Para quando caísse de exaustão, afundasse na lama e se afogaria. Seu filho fora amarrado a ela para se afogar quando ela caísse, fazendo com que ela matasse o próprio filho.
Ela mentiu, então. Disse que antes da guerra fora amante de um dos membros do Quimer Vermelho e que ele ficaria zangado se ela fosse morta. Um capitão, que talvez tenha acreditado na história de Fale, disse posteriormente que não suportava o som de seus filhos gritando e que as balas que os matariam eram caras demais para ser desperdiçada. Bom dia, Tati. Estamos aqui contando a história da Fale para introduzir o tema de hoje das mulheres dos laços que curam. Seja bem-vinda, Tati. Deixa eu ver aqui que aí eu me perdi. Tati, eu tô sem óculos, eu acho que eu te mandei um beijo, acho. Então, ele desamarrou o Fale e lhe disse para correr. Com um filho em cada braço, ela adentrou profundamente na selva cambojana, onde ficou por mais de 3 anos. Enquanto perambulava, colhia folhas e desenterrava raízes para que se alimentassem, mas a comida era escassa e difícil de encontrar. Gravemente desnutrida, seu leite logo secou e o bebê morreu em seus braços. Ela e o filho, remanescentes, se agarraram à vida com todas as suas forças e atravessaram o período de guerra. Vamos parar um pouquinho aqui, Vi, para comentar essa primeira parte? Sim. Eu acho que essa parte fala sobre a importância da vida, né? O quanto a gente luta por estar com a vida. Sim. A luta, né? Quantas coisas ela passou, e mesmo assim ela se agarrava na esperança, né? Na esperança de um dia melhor. Sim. E também na proteção para o filho que sobreviveu junto a ela. Se a gente for pensar, né, social e psicologicamente nessa primeira parte da história dessa mulher, ela tem uma vida tranquila e ela tem perdas que estão além do alcance dela por conta de uma mudança governamental. E são perdas terríveis, porque primeiro ela perde o marido, ela perde a segunda filha e ela perde o bebê. E quando eu li, eu fiquei me questionando de onde essa mulher tirou forças para continuar vivendo e lutando por ela e por esse filho que sobreviveu junto a ela. Sim. Né? E me fez pensar o quão forte a gente é e o quanto, se a gente for falar numa linguagem mais psicológica, nós mulheres temos a pulsão de vida, ou seja, o desejo de transformar aquilo que não está bom na nossa vida. E que às vezes a gente não precisa, né, chegar numa dor tão profunda como a dela. A dela, ela não teve escolha, né? Foi uma imposição da sociedade para ela e para outros cambojanos, porque isso foi com todos na década de 70, que passaram por essa situação. E ali ela teve que lidar com aquilo sozinha, cuidando dela e do filho. E tem a reviravolta, que é a parte que a gente vai entrar agora, que também traz a reflexão para a gente aprofundar do quão forte nós somos e de como já está no nosso DNA essa capacidade de se transformar. Eu vou dar até um spoiler, senão eu sei que eu vou esquecer de falar isso depois. Mas eu estava lendo um texto esses dias e a pessoa dizia assim, que a mulher tem pacto com a fênix, que ela é capaz de renascer das cinzas quantas vezes precisar, e que cada vez que ela renasce mais forte, mais bonita. E que cada marca de expressão no rosto e no corpo dela é uma marca dessa vitória. A Tati colocou aqui: enfrentamos guerras particulares diariamente. Sim, Tati. Enfrentamos guerras externas, guerras internas, porque temos nossos conflitos, as cobranças que a gente se impõe a partir daquilo que o outro muitas vezes espera da gente, do que a gente mesmo espera
que sejamos capazes de dar conta a todo momento. Seja da gente como mulher, da gente como mãe, como profissional. Sim, particulares e também do grupo, a gente Sim, enfrenta guerras, né? sim. Daí aqui continuando a história. Depois de a guerra acabar, ela encontrou seu marido, que foi espancado na cabeça e pescoço, perdendo significativamente sua capacidade mental. A família restante foi colocada num campo de fronteira próximo à Tailândia, onde várias pessoas que também sofreram abusos físicos e sexuais viviam em abrigos. Fale era uma das únicas pessoas estudadas ali, e conhecendo línguas, podia falar com os encarregados da assistência. Tornou-se uma parte importante da vida naquele lugar. Por lá, viu mulheres em péssimo estado, paralisadas, sem se mover, sem se alimentar direito e não davam a mínima para seus filhos. Embora tivessem sobrevivido à guerra, iriam morrer de depressão, um estresse pós-traumático incapacitante. Após um período especial, criou em sua cabana uma espécie de centro de psicoterapia. Eu fico imaginando o estado emocional que essas pessoas, principalmente essas mulheres, estavam por todo o sofrimento que elas passaram e que não tinha energia ali para conseguir transformar tudo aquilo, nem para cuidar dos próprios filhos. É uma coisa que O cuidado próprio também não existia, né? Não, sim, tipo, larguei meu corpo e deixei fluir. sim. O que Minha que vai alma, acontecer? Não sei. sim. Minha alma está tão machucada que eu abandonando o corpo, eu minimizo, é, eu me descolo um pouco dessa dor para não sofrer tanto quanto eu já sofri. E é muito Sim. triste Eu pensar. lembro quando eu li, né, Mar? Quando eu li esse Uhum, trecho do livro, a gente trocou, a Marcela encaminhou o trecho e a gente trocou figurinha. Eu falei, Marcela, eu tô passando muito mal, foi. porque, né, atinge a gente, atinge o nosso princípio básico, né? O nosso limite, né? Que é totalmente massacrado. Sim. E pensar que ainda hoje, se a gente for olhar, isso foi no final da década de 70, mas ainda em 2020, existem muitas mulheres que passam por essa situação. E com a pandemia, a gente sabe que aumentou muito os casos de violência doméstica contra a mulher. Sim, infelizmente. É. Ela usava a medicina feita com ervas e folhas, e se não funcionasse ou não fosse suficientemente bem, utilizava a medicina ocidental quando disponível. Ela escondia estoques de quaisquer antidepressivos que os funcionários conseguissem trazer e tentava ter o suficiente para os piores casos. Levava as pacientes, as mulheres, para meditar, mantendo em sua casa um altar budista. Conquistava a confiança das mulheres para que se abrissem. Levava horas para que cada mulher lhe contasse sua história. Mais uma pausinha aqui, porque eu fico pensando, né? Diante de tanto sofrimento, que sensibilidade e que inteligência emocional essa mulher teve. No Sim, mínimo, ela era muito iluminada, sim, porque diante de tudo que ela passou, ela conseguir cuidar dela e abrir espaço para cuidar das outras mulheres, né? De ter a ideia de juntar, esconder esses medicamentos para as mulheres que precisavam. Ela aliou a fé, que é muito importante, independente de crença religiosa, né? A gente nutrir uma fé e separar um espaço do nosso dia para exercitar essa fé. Aqui no caso dela era a meditação com o altar budista, e que eu sim, particularmente gosto muito da meditação, recomendo por todos os benefícios que tem. E o desejo dela de conquistar a confiança dessas mulheres para que elas se abrissem e pudesse acontecer
uma transformação. Ivana, seja bem-vinda. Estamos aqui lendo nossa história e comentando. Né? Então eu olho, né, e quando eu li, a Viviane ficou tocada pela dor dela e eu fiquei pensando que mulher fantástica, né? Que exemplo para a gente, e que a gente muitas vezes no dia a dia faz isso sem se dar conta. Porque quantas vezes, oi Eduardo, seja bem-vindo. Quantas vezes a gente pega a nossa dor, põe no bolso para acolher a dor da amiga, para acolher a dor do marido, do namorado, dos filhos, da Sim, família, né? Muitas vezes sim, a gente faz isso sem se dar conta, né? sim, A dela foi num campo maior, mas se a gente trazer para a esfera, para nossa esfera, eu enrolei toda a língua aqui, para nossa esfera microsocial, que é familiar e amigos e profissional, a gente faz isso o tempo inteiro, né? sim, Horas mais, horas menos. E até uma coisa que eu tenho falado muito com a Viviane é da importância também da gente abrir espaço para ser cuidada, e não só da gente cuidar dos outros o tempo inteiro. Mas sim, se o outro não perceber que a gente precisa de cuidado, a gente poder falar para o outro assim, olha, agora você pode cuidar de mim que eu estou precisando desse alento, que é uma coisa que nós mulheres também não somos ensinadas a fazer. A gente é ensinada desde cedo a se colocar de lado para cuidar do outro, para dar importância maior para aquilo que está acontecendo com o outro. E sempre, desde que eu voltei para o consultório, na verdade, e aliando a questão espiritual, que para mim é muito importante, o meu exercício é como é que eu equilibro isso? O dar e o receber. Porque senão a gente fica só no dar, no dar, no dar, e nossa fonte vai se esgotando. A gente merece se reabastecer, né? Para o nosso próprio bem. sim. Verdade, tá? Isso, Necessário isso. Pode falar, Flor. isso vem a milênios, né? A mulher, o papel da mulher era cuidar, o do homem era caçar. Sim, Então, às vezes a mulher esquece dessa importância do autocuidado. No começo do texto falava, né? As mulheres sofreram tanto que ela não conseguia cuidar de mais ninguém, nem dela, sim, nem dos filhos, de ninguém. Perdeu a esperança, né? sim, Então, o cuidar é importante, é, faz parte, mas não é só o papel da mulher, né? sim. Cuidar é necessário para o homem e é necessário para a mulher também. Assim como sentir não é só uma característica feminina, o homem precisa Uhum. sentir, ele precisa chorar, ele precisa expor seus sentimentos para que não adoeça. Sim. E isso que a Viviane traz é importante, porque se a gente for até pensar, até o ponto que a gente foi aqui do texto, dessa história, quando ela vai para a mata, né, e quando ela, ou melhor, antes dela ir para a floresta, que ela já vai para esse campo de trabalho, ela tá caçando o tempo inteiro, porque ela tem que dar conta da sobrevivência dela ali. O marido dela não está ali junto dela para fazer isso por ela. E ela Sim, desenvolve esse aspecto. Assim como o homem hoje, né, diferente do homem das cavernas, que ele tinha só a. Nossa, fugiu a palavra. Enfim, o papel dele era só a caça. Hoje não. Hoje o homem ele tem um papel diferente no âmbito familiar e que ainda é muito bagunçado, porque apesar disso já vir acontecendo há milhões de tempo, de anos, a gente ainda fica meio perdido com essas mudanças que vêm acontecendo no mundo. Nós mulheres às vezes nos perdemos no nosso papel e os homens também. É sim, fato que nós acumulamos mais funções do que eles. E uma coisa que eu observo, e eu sei que tem mulher que vai discordar, e eu também já vivi isso na pele, que não é fácil, é, é poder abrir espaço para que esse homem participe mais da vida familiar. Geralmente a nossa justificativa é, ele não quer, ele não se dispõe a fazer. E tem muito homem que não é, se dispõe mesmo. é, E é algo que
que merece mudança urgente, porque senão nós mulheres também vamos adoecer e não vamos ter essa condição de ajudar umas às outras e nem ajudar a nossa micro sociedade, né, que são as pessoas que estão mais próximas. É a nossa família, né? Sim. Estudos Continuando. apontam já a doença da mulher, a ansiedade, Sim, síndrome de Burnout, principalmente nessa pandemia. Porque, como a gente falou sim, na live anterior, a quádrupla jornada, quíntupla jornada, está muito mais concentrada na sim, mulher do que no homem. sim. Depois, fazia visitas de acompanhamento para obter mais detalhes, até que finalmente obtivesse a total confiança das mulheres deprimidas. Entre aspas, eu precisava conhecer a história que essas mulheres tinham para contar, porque queria entender bem o que cada uma tinha que superar. Após esta primeira etapa, prosseguia num sistema formulado por ela, aplicado em 3 etapas. A primeira, ensiná-las a esquecer. Faziam exercícios diariamente para que a cada dia elas possam esquecer um pouco mais as coisas que jamais esquecerão inteiramente. Nesse ponto, que a Fale chama de esquecer, é o que a gente chama de ressignificar a nossa história. Gabriel, seja bem-vindo à live. Estamos lendo aqui uma história para falar sobre os laços que curam. E a importância de ressignificar, né? Quando a gente tenta esquecer algo que a gente viveu, na verdade a gente só coloca debaixo do tapete, mas aquilo continua existindo num nível inconsciente, aqui embaixo. E dependendo do que a gente vai vivendo aqui, na superfície, na consciência, tem algumas coisas que servem de gatilho para aquilo que está aqui aparentemente esquecido, né? Vir para a consciência de novo e às vezes surgir uma crise pontual de pânico, ou algum outro surto, ou uma crise de choro, né? Então é importante quando a gente fala que ela usa esquecer, mas é o ressignificar. Quando eu ressignifico aquilo que eu vivi, eu encontro outras formas de olhar para aquilo e transformar isso. Eu não permito com que isso fique aqui guardadinho, pronto para a qualquer momento emergir para a consciência de uma forma muito drástica. Uma imagem que eu gosto para falar disso é imaginar que a gente está numa piscina com várias bolas, tipo as bolas de pilates, que são aquelas bolas grandes de ginástica, e a gente está tentando abafar todas as bolas para debaixo d'água. Só que chega uma Sim. hora que nosso corpo cansa. E quando a gente cansa e a gente solta, a bola sobe de uma vez. Né? E agora imagina se tudo que a gente vive a gente tem que esquecer, essas bolas começando a pipocar ao mesmo tempo. Né? É onde começam a vir os adoecimentos. E quando a gente começa a olhar para essas situações que muitas vezes não são fáceis, mas são importantes e imprescindíveis para que a gente caminhe, para que a gente siga adiante com a nossa vida, sem adoecer e cuidando melhor da gente mesmo, a gente faz esse processo do ressignificar. Né? Tem até um autor, que eu não vou lembrar o nome, porque eu vou lendo vários livros ao mesmo tempo, e ele diz que quem... Lembrei, é o Dr. Fernando Freitas que fala isso. Ele é médico e constelador familiar, trabalha com a visão sistêmica. Ele fala que quem tem que esquecer aquilo que vive é quem vai ter Alzheimer na velhice. Porque de tanto tentar esquecer, vai chegar uma hora que realmente vai. Porque é isso, só que é Sim. aquilo, né? O nosso ser, ele não vai esquecer só o que é ruim, ele vai esquecer tudo, porque o nosso cérebro, ele não faz essa distinção do que é bom e do que é ruim, do que a gente viveu. A Tati Sim. comentou A Tati aqui, falou alguma coisa. eu acho que ressignificar é importante, mas sinto que é tarefa eterna, dá trabalho.
se autoconvencer de que é algo que nós mesmos nos beneficiamos, enfrenta obstáculos potentes que nós mesmos criamos. Realmente, Tati, ressignificar é o tempo inteiro. Porém, uma coisa que eu vejo, né, mesmo dando trabalho, é que quando a gente busca ressignificar algo que acabou de acontecer, isso não encontra morada dentro da gente. Né? Não dá tempo de ter um espaço de acomodação disso para que isso se torne depois mais árduo para fazer essa ressignificação. À medida que a situação acontece e você já está disposto a olhar para aquilo e resolver aquilo, mais fácil, né? E transformador também, né? E exige menos esforço, por incrível que pareça. Sim. Vi, você quer falar alguma coisa sobre isso? Assim, a jornada é árdua, né? Como a Tati falou, mas é totalmente importante para o nosso desenvolvimento. Sim. Durante esse tempo, fale, tenta distraí-las com música, bordado, tecelagem, com uma hora ocasional de televisão, com qualquer coisa que pareça funcionar e que elas digam que gostem. Quando suas mentes estão limpas e aprenderam bem o esquecimento, ela as ensina a trabalhar, seja qual for o tipo de trabalho que querem fazer. Fale, descobre um modo de ensiná-lo a elas e também ensinar habilidades que possam usar com os órfãos ou uma verdadeira profissão. Elas precisam aprender a fazer tais coisas e se orgulhar delas. Aqui é interessante porque o primeiro passo que ela coloca é o esquecimento, que a gente falou, ressignificar, e o segundo passo é ajudar essas mulheres a desenvolverem habilidades profissionais. E o que eu penso que seja importante para o que a gente pensa hoje é que essas habilidades tenham relação com aquilo que a mulher goste de fazer, que faça sentido para a vida dela. E muitas vezes, Sim. numa situação como essa, né? Aqui a gente está falando de uma situação econômica, social, né, pós-mudança de governo, mas se a gente pensar hoje, né, nas mulheres que vivem, a gente pode pensar numa separação em que a mulher fica sem a contribuição da renda do parceiro e ela tem que cuidar da casa, dos filhos e dar conta de tudo. A gente pode pensar numa mulher que é arrimo de família e de repente se vê desempregada. A gente pode pensar numa mulher que o companheiro falece e ela vai se ver tendo que lidar com todas essas questões e se redescobrindo dentro de todo esse caos, o que ela pode fazer com todo o potencial que ela tem. Numa mulher que é espancada, Sim. né? E quando sim, Situações. sim. E quando a gente pensa nessas habilidades e que ela propõe isso para essas mulheres, é nesse sentido de assim, eu já cuidei do básico, né? Eu limpei a base, fiz uma construção, um alicerce forte aqui para vir com o primeiro andar, que Sim. é essa do trabalho, de vamos ter uma atividade que te ocupe, mas que também traga prazer, tenha um significado para você. E aqui, se a gente pensar... Ela foi muito legal porque ela formou essas mulheres, né? Tanto na parte psicológica quanto na parte laboral. Ela foi criando vínculos, as mulheres começaram a confiar e começaram a falar as questões delas, Sim. né? E para montar um sentido de realmente de comunidade. Sim. E quando a gente pensa nisso, nesse sentido de comunidade e de descoberta, porque isso na nossa vida vai acontecendo tudo junto. A vida não Sim. para primeiro resolver uma coisa e depois resolver a outra. Mas poder trazer à tona esse potencial e a mulher experimentar sem obrigatoriedade de como ela vai lidar com o universo profissional dela, mas tendo essa liberdade de encontrar significado
em atividades simples. Então, por exemplo, se a mulher vai fazer um bolo para vender, um brigadeiro, um salgado, ela não está fazendo só um bolo, né? Se a gente for Uhum. pensar na comida, ela está trabalhando com afeto, ela está colocando o tempo dela ali, a energia. Sim. Eu sei que a Tati cozinha muito bem, né? Ela pode até comentar sobre isso. Eu acredito muito que quando eu vou fazer um bolo em casa, uma comida em casa, eu coloco o que eu desejo de melhor para as pessoas que vão se alimentar daquela comida. Se eu vou É muito limpar amor, a casa, eu não penso só na limpeza da casa, até porque se eu pensar nisso é muito chato, mas eu penso no bem-estar que a casa limpa vai trazer para mim e para as pessoas que habitam sim. comigo. A limpeza, a organização, né, traz pra gente. A Sim, organização exterior organiza aqui dentro também. sim. Então, atividades simples, que às vezes, porque eu já ouvi mulheres falando assim, ah, Marcela, mas eu sou faxineira, eu vou contribuir com o quê? Né? Tem muito para contribuir, né? Então, é da gente também desmistificar essa coisa de, eu não sei nem se a palavra melhor é hierarquia social, mas essa coisa de que, então, o trabalho só é importante se ele for, se ele tiver um destaque, se ele tiver uma faculdade, uma pós-graduação envolvida, né? E todas as Sim, funções são importantes dentro de um contexto mais amplo. sim, sim, não, desde o CEO até, sei lá, o porteiro da empresa. Tem. Muito importante. Então, quando finalmente as mulheres já dominaram o trabalho, ela ensina a amar. Construiu, Fale construiu uma espécie de anexo e fez ali um banho a vapor. Então, Uhum. leva as mulheres para lá, para que todas fiquem limpas e as ensina a fazer as mãos e os pés umas das outras. Porque se elas se sentem bonitas com isso, e elas querem ser bonitas, isso melhora a autoestima delas. Isso também as coloca em contato com os corpos de outras pessoas e faz com Sim. que se distraiam de seus corpos para cuidar dos outros. Isso as resgata do isolamento físico, que é uma aflição habitual entre elas, e conduz à quebra do isolamento emocional. Enquanto estão juntas, lavando-se e pintando as unhas, começam a conversar e, pouco a pouco, aprendem a confiar umas nas outras, aprendendo a fazer amigas. Suas histórias, que antes não contavam para ninguém, a não ser para a Fale, começam a contá-las umas para as outras. E essa Eu parte acho que é muito difícil, né, Má? Porque elas estavam muito, muito doloridas, né? Muita história, muito sofrimento. sim, E para depois confiar novamente em outro ser humano é muito difícil. tem. E é interessante porque assim, elas com essas questões do feminino, né, do cuidar da unha, do toque que traz isso de uma para outra, desse banho a vapor. Se a gente for recorrer na cultura indígena, nas sociedades mais antigas, na nossa ancestralidade, esses recursos eram muito utilizados para que as Sim, mulheres fossem cuidadas. sim. Tem até uma coisa que eu não sei se as tribos norte-americanas ainda fazem, mas era uma prática comum entre os índios norte-americanos, que as mulheres no período pré-menstrual e menstrual, elas fossem retiradas da tribo e levadas para uma oca para serem cuidadas pelas outras mulheres, né? Para ter tudo isso para elas, para que elas pudessem voltar para o momento delas, porque esse período de pré-menstruação e o ciclo em si é da gente se recolher, da gente se reavaliar, da gente fazer um balanço de como foi o nosso mês. E hoje, da forma que a vida acontece, a gente não tem essa possibilidade desse cuidado, né? E nem de fazer essa avaliação. E muitas mulheres têm cólica, têm várias oses, vários problemas de ordem uterino e hormonal ligados a essa região,
por conta disso. E até mesmo se a gente não precisa ir tão longe, né? Se a gente for lembrar, eu lembro quando era criança, a sociedade se organizava de outra forma. Tinha as vizinhas, né? Tinha a família que estava muito perto, que normalmente morava uma pessoa perto da outra, e se ajudavam nesses períodos. E que Sim, hoje a gente perdeu muito com isso, está todo mundo muito, cada um no seu quadrado. E até o momento que sim, a gente vem vivendo agora, eu entendo que há uma mudança nesse padrão para que uma possa auxiliar a outra, seja através de uma conversa virtual, já que o contato físico ainda não é possível, seja com uma palavra, com o poder escutar o que a pessoa tem para dizer. E sim. aí eu vou pôr um ponto aqui, que eu vou puxar a sardinha para o trabalho corporal, que eu acredito muito, né? Até foi isso que me fez fazer as formações em terapia corporal, que tudo que a gente vive, oi Karina, oi Sil, tudo bem? Sejam bem-vindas. Que tudo que a gente vive está no nosso corpo, né? Então, toda a nossa história, ela é refletida através do nosso corpo. E quando eu toco corpo, eu estou tocando diretamente aquilo que está no meu inconsciente. E através desse toque corporal terapêutico, é possível liberar o que está no inconsciente de uma maneira mais sutil, mais feminina, mais acolhedora. Eu lembro que quando eu fui fazer a formação em terapia corporal, uma das coisas que me motivou e que me despertou foi justamente o fato de eu passar por um processo de terapia corporal e eu falava, cara, esse negócio é mágico, que eu nem falo e a coisa vai se transformando. Não dá nem para enrolar o meu terapeuta, porque a gente que é psicólogo sabe as técnicas, ou quem fez terapia há muito tempo, às vezes faz isso, e o próprio corpo vai dando conta de transformar isso. E ela intuitivamente usou esse recurso desse cuidado para trazer essa aproximação e para resgatar a possibilidade dessas mulheres confiarem em outras mulheres e começassem Uhum. a contar suas histórias. Eu imagino que no RH, Viviane, viva isso, né? Porque no consultório, se a gente for olhar, é isso que acontece. Chegam mulheres, chegam homens, chegam adolescentes, crianças, que num primeiro momento não conhecem a gente e que vão lá abrir suas histórias. Dão um voto de Sim, confiança para que a gente possa transformar aquilo que está acontecendo com elas, sim. né? É, E, Vi, você pode falar um pouco da tua experiência na RH em relação a isso? em todos os processos, né? De, da área de recursos humanos, né? Desde do recrutamento e seleção, então é uma pessoa que você não conhece, você só vê o currículo e Sim, ela precisa contar a história dela para ver se ela se vende para entrar ou não na empresa, até quando você começa um trabalho numa empresa e os seus clientes internos, né, que são os sim, gestores, os líderes, começar a confiar em você, né? sim, É um trabalhinho de formiguinha, né? O sim, recrutamento de seleção é um pouco mais, não sei se fácil, porque a pessoa tem que se vender, então ela tem que contar a história dela. sim, Mas quando você começa a atender os seus clientes internos, aí é um trabalho bem de formiguinha sim, mesmo, para eles confiarem em você, e tipo, quem é você na fila do pão, porque eu vou ter que sim, confiar na história, a minha trajetória na empresa, né? E sim, a sua equipe também, né? Quando você entra numa sim, empresa e já tem uma equipe montada, o primeiro sentimento é: essa pessoa vai tirar meu lugar e vai contratar outra pessoa, sim, né? E que acontece em muitos lugares. Eu sim, não trabalho assim, porque eu acho que é de uma forma desumana, né? E desrespeitosa com as pessoas que têm uma sim, história na empresa. E eu tento conhecer as pessoas até para saber, né? Se perfil encaixa, se não encaixar, o que eu posso fazer
para melhorar e trabalhar isso. Então, a confiança, né, e esse trabalho aí de fala, né, deixar livre a pessoa falar e que ela não tenha um julgamento porque ela fez isso ou aquilo, eu acho que Sim, faz toda a diferença. sim. No trabalho tanto clínico quanto organizacional. E é interessante porque quando a Viviane fala do processo de entrevista, eu imagino que todo mundo em algum momento já passou por isso. E a gente Uhum. precisa se encher de coragem para ir lá mostrar quem a gente é para o outro, né? Sim. E aí, e mais do que isso, porque além de se mostrar, quando a gente vai para um processo de entrevista, a gente vai com expectativa, a gente vai com as nossas necessidades, com os nossos desejos, com os nossos sonhos. A gente carrega uma sacola cheia de coisa ali dentro que vai junto para essa entrevista. Né? Sim. Não é só eu vou mostrar o meu currículo, o meu aspecto profissional, mas eu vou com tudo aquilo que vem acontecendo na minha vida como um todo. Né? E os instrumentos da Fale são esses: esmaltes, sala de vapor, as varetas para empurrar cutícula, as lixas de unhas, toalhas. E essa volta aos cuidados básicos como uma força socializante entre os humanos realmente parece orgânica. Fale contou ainda como as mulheres que ela tem tratado formaram uma comunidade e como se dão bem com os órfãos de quem tomam conta. E se a gente for pensar nisso, né, e no tema que a gente propôs, que são os laços que curam, é muito nesse sentido, de ir fortalecendo os laços com as pessoas que a gente já tem. E que se muitas vezes, né, a mulher se sente sozinha, mesmo dentro do ambiente que ela já existe, isso é um ponto que eu gosto muito da internet e quero usar esse favor, que é de encontrar outras mulheres que estão na mesma ressonância, que estão dispostas a cuidar e receber esse cuidado para que possa criar esses laços. E que à medida Sim. que essas conversas, essas exposições, essas colaborações vão acontecendo, a cura também vai acontecendo de maneira orgânica. Sim. Né? E é legal, né, Má, que ela começou com esses cuidados, Sim. primeiro próprio, para depois colocar o externo. Então, elas começaram a trabalhar também com os órfãos, e depois elas fizeram um orfanato para criar essas crianças órfãs dessa guerra que teve, né, uma guerra interna e política. E aí ela colocou até o nome do orfanato. Deixa eu lembrar aqui. Eu tenho. É flor, que é alguma coisa de luz que você tinha falado. Cadê? Enfim, ela colocou futuro, luz do futuro. Luz do futuro, porque ela acreditava que essas crianças precisavam ter uma luz, né? Ser iluminadas e para elas conseguirem construir um futuro, né? Sim, Porque do jeito que ela pegou aquelas mulheres, as mulheres só estavam vivendo o presente e querendo que acabasse logo, sim, né? E aí ela foi construindo pouco a pouco essa luzinha também, que essas mulheres poderiam construir algo melhor, né? A partir sim, daquilo tudo que elas viveram, elas poderiam resignificar e trabalhar melhor. sim. E ela coloca aqui como último passo, ela ensina o mais importante, que essas três habilidades, esquecer, trabalhar e amar, e no lugar do esquecer nós estamos usando ressignificar, o trabalhar e o amar, não são isoladas, e sim parte de um todo. E que a prática dessas três juntas, cada qual como parte das outras, que faz toda a diferença. Né? E para transmitir isso, a gente precisa viver isso, a gente precisa acreditar nisso. Eu penso muito que eu não vou conseguir falar de algo que para mim não seja uma verdade. Eu estou acompanhando aqui o tempo, mas até pensando nisso,
em tudo que o texto foi mexendo comigo hoje, porque cada vez que a gente lê, que a gente vai contando, mexe com outras coisas. Ficou muito forte a questão da importância da gente criar essas conexões. E quando ela fala da meditação ali, né, muitas pessoas não têm esse hábito, acham que é um bicho de 7 cabeças. E, assim, eu gostaria de propor, se a Viviane topar, porque isso não, nós não combinamos antes, né, me ocorreu agora, é de fazer com vocês uma micro, né, o que o pessoal hoje deu um nome bonito de mindfulness, de fazer um exercício rápido que vocês possam usar no seu dia a dia, em vários momentos do dia, né? Porque a meditação, muitas vezes, com a demanda que a mulher tem, é difícil parar e encontrar que seja 10, 15 minutos sossegado para poder respirar, se conectar consigo mesma, e tem técnicas de 1 minuto. A minha proposta, Vi, é eu fazer uma técnica dessa de 1 minuto, ou se você quiser fazer também, tudo bem, para deixar esse recurso para as mulheres que estão aqui com a gente hoje. O que você acha? Eu acho ótimo, pode fazer. Então tá bom. Então, para quem se Então, sente confortável, né, fecha os olhos e num primeiro momento só vou entra em fechar. pode fechar. Só entra em contato com o seu corpo, com a sua respiração, sem alterar, apenas observando. Imagina que você é uma espectadora de si mesma. Observa se sua respiração está curta, rápida, devagar, profunda, ou se ela está inconstante, hora rápida, hora devagar. Se para inspirar você inala mais ar do que você exala, ou o inverso, a exalação do ar é maior do que a inalação, ou se não tem uma correspondência, cada hora sai de um jeito. E a ideia é sair do julgamento e apenas se olhar e se acolher. E a partir da observação da respiração, observa se existe um ponto de tensão no seu corpo nesse momento. Qualquer um que seja. Pode ser um ponto já conhecido para você, ou um ponto novo, que você ainda não tinha tomado consciência, não tinha percebido. E consciente deste ponto de tensão, você vai imaginar a tua respiração chegando até esta parte do seu corpo. E quando você inspira, você enche o teu corpo de ar, você vai criando um movimento de expansão e ampliando essa região, carregando ela de ar, de prana, de energia curativa. E quando você solta o ar, você imagina que essa dor está indo embora, que ela está saindo suavemente junto com a saída do ar. Novamente faça outra inspiração, no seu tempo, no seu ritmo, trazendo essa consciência que quando você inspira, você expande e trazendo energia, trazendo cura, trazendo expansão. E quando você exala, você permite que essa dor vá, ou que essa tensão vá naturalmente embora. E você pode, para incrementar, observar que cor surge para você quando você inala o ar. Pode ser um dourado, para quem precisa de mais energia. Pode ser um lilás, para quem precisa de calma nesse momento. Pode ser um verde de cura, um azul de proteção, um rosa relacionado à amorosidade. Veja que cor surge quando você inspira e deixa essa cor tomar conta dessa região do seu corpo também. E quando você solta o ar, mais uma vez você permite que esse ponto de tensão vá embora. Né? Depois que a gente terminar aqui, você pode continuar esse exercício, se você tiver tempo, apenas concentrando na tua respiração, nesse ponto,
E agora faça uma respiração profunda, o mais profunda que conseguir, soltando o ar o mais devagar que você conseguir. E antes de abrir os olhos, observa se ocorreu alguma mudança no seu corpo, na sua mente nesse momento. E quem estiver pronta pode abrir os olhos, se precisar se espreguiçar. Quem quiser comentar como é que se sentiu, o que é que o exercício trouxe. Né? A minha ideia era fazer 1 minuto, mas eu levei em torno de 3. E se deixasse, se tivesse mais tempo, ia mais. Para a gente poder É. em Renata, oi, conexão com o corpo. Oi, Vi? Falhou tua voz. a Renata, a Silvia entraram. Olá, Sejam professor. bem-vindas. É, Vi, você quer comentar de como foi fazer o exercício, né? Mesmo ele sendo curtinho? eu gostei bastante, fiquei bastante relaxada. A cor que veio para mim foi azul. Para a Tati também foi Olha azul. só! Olha que conexão, veio azul. Sim, E agora deu uma vontade de relaxar, sabe? então, Acho tô que vendo agora a que gente eu tô consegue já sintonia. terminar a live. A Sim. live, Eu acho que essa semana foi muito punk, né? Para mim, a gente, Sim, para você também, a gente comentou. De hoje, top, hein, Mar? sim. A Tati colocou que o dela foi as costas, parte superior, azul foi a cor, me sentindo desprotegida, talvez. A Karina colocou que dela foram ombros e pernas como pontos de tensão. A Tati também colocou que a tensão aliviou. Eu só de ir falando para vocês, conduzindo aqui, eu já fui percebendo todos os efeitos no meu corpo também. Porque até um dado que eu gosto muito de pensar é que o nosso cérebro não distingue fato real de imaginário. Tati, Sim. eu te agradeço imensamente sua presença na nossa live e de se entregar para o trabalho. A Karina colocou, em minutos a gente se sente mais leve. É isso mesmo, Karina. E a ideia de fazer esse exercício com vocês é justamente mostrar que se a gente está num dia pesado, 1 minuto, 2, que a gente pare para respirar, né? Eu falo para as pessoas que trabalham em empresas, vai para o banheiro, né? Se não quer fazer da tua mesa, vai, se tranca no banheiro e respira de lá, né? Se conecta. E a Tati Sim. falou da desproteção, a Viviane também veio azul, né? E eu penso que é bem significativo a sintonia que surgiu aí, porque estamos todas aqui criando um campo de proteção e de cuidado, de conexão, de troca, né? De Sim. mulheres querendo cuidar de mulheres e receber também esses cuidados, porque à medida que a gente fala com vocês, a gente também é curada, a gente também recebe esse trabalho. A Tati Sim. colocando, amo todo esse trabalho. Ai, Tati, gratidão. Né? Oi, Bia, tudo E a gente bem? vai, Bia, sim, e a gente vai se ajudando, né? Nesses momentos que a gente para estar aqui junto com vocês. A gente sim. agradece novamente. Essa conexão toda faz o maior sentido, né? Sim. Nossos laços aqui estão se fortalecendo cada vez Sim. mais. É provável que caia daqui a pouco a live, né? Então depois a É. gente vai deixar aqui no Move a data da próxima live e do próximo tema. A gente conta com vocês de novo. Se quiser convidar as amigas também para vir. Oi, Silvia, estamos finalizando a live, mas ela vai ficar gravada para quem chegou aqui no finalzinho. Assim que acabar, já vou subir ela para o IGTV para que vocês possam assistir e compartilhar com as outras mulheres que são importantes na vida de vocês. Mais uma vez, gratidão por iniciar esse sábado dessa maneira maravilhosa. Vi, temos 20 segundos para encerrar. Karina colocou, é isso aí, usar os recursos que temos. Perfeito, Karina. E nós temos o recurso agora da conexão, né? Vamos nos manter
conectados sempre. Obrigada, viu, Sim. Ká? Obrigada, Tati, por estar aí sempre junto. As pessoas também que assistiram, a Carol, a Ivana, Sim.